De quantas formas diferentes nós podemos dividir um conjunto de pessoas em grupos distintos com o mesmo número ou com números diferentes de pessoas? Quantas são as possibilidades diferentes de se distribuir as cartas de um baralho entre um número específico de pessoas? E quantas são as formas diferentes de montar a primeira fase de um campeonato? Estes são problemas que nós podemos resolver facilmente com um método de agrupamento denominado partição, que é o tema do vídeo de hoje. Nós já tratamos aqui no canal de diversos métodos de agrupamento e contagem de possibilidades. Cada um deles atende a objetivos específicos, e tão importante quanto conhecer esses métodos é saber identificar qual método aplicar em cada situação. E não é diferente no que diz respeito às partições. É necessário cuidado para não confundir uma situação que demanda o método das partições com situações que exigem outros métodos, principalmente o da combinação. Assim como a combinação, o método de agrupamento que nós chamamos de partição divide um conjunto de elementos em subconjuntos. Mas, além de combinar os elementos dentro de subconjuntos, a partição considera também as possibilidades de agrupamento dos subconjuntos entre si. Considere, por exemplo, um conjunto de 8 médicos. Se quiséssemos contar as possibilidades de formar um grupo de 3 médicos selecionados dentre estes 8 profissionais, não importando a ordem deles dentro do grupo, o método correto a utilizar seria o da combinação. Mas imagine que precisamos dividir esses 8 médicos em 3 equipes, 2 equipes com 3 pessoas e uma terceira equipe com 2 pessoas. E suponha que a ordem deles dentro da equipe não seja relevante, ou seja, um grupo qualquer é igual a outro formado pelas mesmas pessoas. Uma vez fixada a primeira equipe, existem várias possibilidades de fixar a segunda equipe e cada uma dessas possibilidades dá origem a uma nova configuração geral das equipes. Por exemplo, esta configuração geral que está na tela é uma das possibilidades. Se mantivermos a primeira equipe e alterarmos a segunda equipe, temos uma nova possibilidade de configuração geral das equipes. Se mantivermos a segunda equipe e alterarmos a primeira equipe, surge outra nova possibilidade de configuração geral das equipes. O método da combinação nos daria apenas as possibilidades de formar cada uma dessas equipes individualmente, mas não calcularia as possibilidades de configuração geral das equipes, porque aqui nós temos múltiplas combinações de elementos. Uma primeira combinação para a formação da primeira equipe, uma segunda combinação para a formação da segunda equipe e assim por diante. Este é um típico caso de partição. A palavra partição já nos dá a dica de que nós simplesmente particionamos o conjunto em subconjuntos dentro dos quais a ordem dos elementos não é relevante. Mas, apesar da ordem dos elementos dentro do subconjunto não importar, a ordem dos subconjuntos pode ou não importar. Por exemplo, imagine que os médicos selecionados para a primeira equipe vão ser designados para a ala de cardiologia. Os médicos designados para a segunda equipe vão para a ala de ortopedia. E os médicos designados para a terceira equipe vão para a ala de neurologia. Neste caso, ser selecionado para a primeira equipe é diferente de ser selecionado para a segunda equipe. Então, a ordem dos subconjuntos, isto é, a ordem das equipes, é relevante. Quando a ordem dos subconjuntos é importante, o método a ser aplicado é o da partição ordenada. Já quando a ordem dos subconjuntos não é relevante, nós temos um caso de partição não ordenada. Mas neste vídeo nós vamos nos concentrar no método da partição ordenada. A partição não ordenada vai ser objeto de outro vídeo. Como então calcular as possibilidades em uma situação de partição ordenada? Neste exemplo, quantas são afinal as possibilidades de configurar esses 8 médicos em 3 equipes, sendo 2 com 3 pessoas e uma com 2 pessoas? Nós vamos utilizar o raciocínio do princípio fundamental da contagem, que já foi abordado aqui no canal. E vamos nos lembrar
como já dissemos, que esta é uma situação de múltiplas combinações. O número de possibilidades para formar a primeira equipe é a combinação de 8 médicos tomados 3 a 3, uma vez que 3 é o número de pessoas da primeira equipe. Concluída a formação da primeira equipe, 3 médicos já terão sido selecionados para compor essa primeira equipe, então restarão apenas 5 médicos para formar as demais equipes. Portanto, o número de possibilidades para formar a segunda equipe é a combinação dos 5 médicos restantes tomados 3 a 3, já que 3 é o número de pessoas da segunda equipe. Após essa seleção, restarão apenas 2 médicos, que automaticamente estarão designados para a última equipe, por ser a única que resta. Nós teremos então apenas uma possibilidade restante para a formação da última equipe. Mas podemos também registrar que o número de possibilidades para a terceira equipe é a combinação de 2 médicos tomados 2 a 2, visto que 2 é o número de pessoas da terceira equipe, e logo nós veremos que isso resulta em exatamente 1. Pelo princípio fundamental da contagem, basta multiplicarmos essas possibilidades para chegarmos ao número total de possibilidades de configuração das equipes. Note que, como havíamos dito, nós temos aqui múltiplas combinações. Nós vamos então desenvolver as fórmulas das 3 combinações. Para ficar mais claro, nós vamos desenvolver cada uma delas separadamente, mas elas também poderiam ser desenvolvidas juntas, em uma única expressão. A combinação de 8 elementos tomados 3 a 3 é 8 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 8 menos 3 fatorial. Decompondo o 8 fatorial e o 3 fatorial, isso resulta em 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial dividido por 3 vezes 2 vezes 1 vezes 5 fatorial. Simplificando o 5 fatorial, o 6 com o 3 e o 8 com o 2, temos 4 vezes 7 vezes 2, que é igual a 56. Passando para a segunda fórmula, a combinação de 5 elementos tomados 3 a 3 é 5 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 5 menos 3 fatorial. Decompondo o 5 fatorial, isso resulta em 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 vezes 1. Simplificando o 3 fatorial e o 4 com 2, temos 5 vezes 2, que é igual a 10. Por fim, na terceira fórmula, a combinação de 2 elementos tomados 2 a 2 é 2 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 menos 2 fatorial, que é igual a 2 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 0 fatorial. Já foi explicado aqui no canal que 0 fatorial é igual a 1, então basta simplificarmos o 2 fatorial, que chegamos ao resultado 1, como nós já havíamos previsto. O número de possibilidades de configuração desses 8 médicos nessas 3 equipes, sendo a ordem das equipes relevante, é igual, portanto, a 56 vezes 10 vezes 1, que é igual a 560. Qualquer situação de partição ordenada, basta nós utilizarmos este mesmo raciocínio, calcular as possibilidades de formação de cada um dos grupos, utilizando o método da combinação, sem se esquecer de subtrair, nos grupos seguintes, o número de elementos já designados para os grupos anteriores. E depois de tudo, é só multiplicar as possibilidades de formação dos grupos. O produto será o número de possibilidades de configuração dos grupos considerados todos em conjunto, ou seja, o número de partições ordenadas possíveis dos elementos de um conjunto. Notou como o método da partição ordenada é útil para resolver problemas de contagem? Se você gosta de esportes, que tal utilizar este método para calcular de quantas formas diferentes uma competição pode ser configurada com um número específico de times e considerando a ordem das partidas? Ou se você precisa dividir pessoas para separá-las em salas ou quartos diferentes, quantas são as possibilidades de fazer isso? E que tal calcular de quantas formas diferentes uma quantidade de objetos pode ser dividida entre um número específico de pessoas? São realmente infinitas as aplicações práticas
do método da partição ordenada. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado deste vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo, porque assim você ajuda a levar a matemática para a vida de mais pessoas. E se você quiser acompanhar mais vídeos de matemática prática e ilustrada, se inscreva no canal. Fique à vontade para deixar o seu comentário aqui embaixo, onde você também pode sugerir temas que você gostaria de ver aqui no canal. Obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.